Vamos falar agora sobre mitos e verdades da perda auditiva. A fonoaudióloga Tiare Sperger está aqui com a gente hoje, mais uma vez, porque esse assunto rendeu muitas perguntas de vocês. Todo mundo em dúvida, né, Tiare? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Elis. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre isso, né, que sempre gera dúvida. Então, eu acho importante a gente sempre tirar essas dúvidas das pessoas. São muitos mitos a respeito desse assunto. Hoje a Tiare sugeriu aqui, olha, colocar na tela alguns mitos e ela vai falar a respeito para a gente ver o que é verdade e o que não é nessa história. Vamos colocar a primeira tela para a gente aqui? Olha, apenas idosos perdem a audição ao decorrer da vida. Verdade ou mito? Isso é um mito. Então, claro que a presbiacusia, que é a perda auditiva causada pela idade, pelo envelhecimento natural, ela é muito comum, mas ela não é a única causa. Nós temos várias outras causas que ocasionam a perda auditiva. Vamos para a segunda tela, então. Zumbido é um dos sintomas de perda auditiva? Sim, o zumbido então isso é uma verdade. Quando se tem zumbido, é importante sim procurar para ver como que está a questão da audição, investigar. E assim como temos outros sintomas, a questão do entendimento de fala, em ambientes com mais barulho, que a pessoa acaba não entendendo o que está sendo dito. Então, além do zumbido, nós temos outros sintomas de perda auditiva. Vamos a mais uma dúvida, Tiare. Trocando a tela, a perda auditiva é reversível? Sempre vai ser reversível? Isso é um mito. Então, quando se tem lesão na parte interna do nosso ouvido, ela é irreversível. Ela só vai ser reversível em alguns casos em que ou se tem cera ali, aí é necessário fazer uma remoção. Quando é uma infecção, que tratando ela vai ser curada e ela volta, mas quando atingiu a parte interna do nosso ouvido, ela é irreversível. Ó, claro que se você de casa tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, pode mandar sua pergunta rapidinho pra gente no 991170028, mas a Tiare separou aqui as dúvidas mais frequentes, né? Vamos para a próxima, então. A infecção de ouvido pode causar perda auditiva? Sim, isso é verdade. Então, quando se tem infecções recorrentes de ouvido, pode sim causar uma perda irreversível. Então, em casos de crianças que acabam tendo infecções recorrentes, é bem importante procurar o médico otorrinolaringologista para tratar essa infecção, para que ela não comece a recorrer e causar alguma perda irreversível. As infecções maltratadas também, né, podem causar isso. Tem que dar o antibiótico até o final, fazer tudo certinho, né, gente? Olha só. Isso mesmo. Acabar perdendo a audição por um descuido, tem que ter muito cuidado. Barulhos como o do secador de cabelo não fazem mal para a audição? Isso é um mito. Então, o secador de cabelo, ele faz sim. A gente tem um limite, né, de que nossa orelha suporta, que é até 85 decibéis por 8 horas. Então, alguns secadores de cabelo, eles são mais do que isso e acaba, assim, prejudicando a audição. Quem trabalha em salão de beleza, então, deveria usar um protetor? Sério? Deveria, isso mesmo, porque tem chance, sim, de acabar perdendo por causa desse ruído que fica o dia inteiro ali no ouvido. É porque é frequente, né, gente? Quem trabalha com isso vai todo dia ouvir o secador. Então, presta atenção, se é profissional dessa área, compra lá um protetor de ouvido, que é importante aí para a saúde aí da sua audição. Vamos trocar a tela, então, para te ver outro mito ou verdade. Pessoas que trabalham com sons intensos, como DJs, pedreiros e operários, precisam usar o protetor auricular. Precisam, né? Isso aí. Isso é uma verdade. A Elisa até falou do caso de quem trabalha em salão de beleza. Essas pessoas também precisam. Essa orientação, ela precisa ser dada e dado mais ênfase nisso, porque a gente ainda vê que não tem essa prevenção da perda auditiva e ela é super importante. Então, pessoas que trabalham com ruído precisam usar protetor auricular. E falando em ruído, vamos lá, adolescentes, jovens, meus filhos, por favor, os seus, vamos diminuir o fone de ouvido, ou pelo menos o volume do fone, né? Porque isso, olha, quero ver no futuro aí, os jovens de hoje vão estar pior que nós, viu? Vamos para o próximo. Perder a audição traz consequências psicossociais ao indivíduo? Isso é uma verdade, sem dúvida. Então, o indivíduo que tem perda auditiva, ele acaba se isolando, acaba não querendo conversar em alguns lugares em que vai ser desafiador para ele. Então, quando tem mais ruído, fica mais difícil. E a probabilidade dele ir cada vez não querendo frequentar esses lugares é maior. Então, traz sim consequências psicossociais
para ele a perda auditiva. A pessoa vai se isolando, né? Vai se afastando, porque os outros não a ouvem, tem que ficar sempre repetindo, acaba ficando uma situação chata, né? Por isso que é importante resolver o problema. Não é necessário fazer exame para detectar a perda auditiva? Isso é um mito, então a gente precisa sim fazer exames, tem a audiometria aí, que é um dos exames que a gente faz inicialmente, e dependendo precisa de alguns exames complementares, então para a gente detectar a perda auditiva e seguir para o melhor tratamento. Mas já que estamos falando disso, sintomas em casa que a pessoa pode perceber, opa, preciso procurar um profissional. Então, se ele tiver dificuldade para entender o que as pessoas falam, dificuldade para escutar a televisão, dificuldade para escutar o telefone, pedir todo, o que, não entendi a todo momento. Então, isso são sintomas de perda auditiva e que deve procurar para fazer um exame e detectar ela. Vamos para a próxima dúvida. O tratamento consiste no uso do aparelho auditivo? Isso é uma verdade, em muitos casos sim, é o aparelho auditivo que é o tratamento. Então, o aparelho auditivo ele tem que ser tratado, ele tem que ser considerado um tratamento que é para a vida toda. E assim como qualquer outro problema, quanto antes a gente detectar, melhor vai ser o prognóstico, né? Melhor vai ser o resultado com esse aparelho auditivo. Vamos para a próxima tela. O aparelho auditivo é indicado apenas para casos graves? Isso é um mito, não. Então, hoje o aparelho auditivo ele já é indicado para tratamento de perdas desde mais leves até as mais profundas. E tem tratamento para todos os casos. Ok, vamos em frente. Como o aparelho auditivo aumenta os sons no ouvido? Isso vai aumentar a perda auditiva por ter um som ali dentro? É uma boa dúvida essa, né? Sim, os pacientes chegam com essa dúvida muitas vezes, né? Que a gente está aumentando o som, então não vai acabar prejudicando mais a audição, e isso é um mito. A gente vai aumentar, vai amplificar o som que é necessário para esse paciente escutar melhor. E só faz bem. O aparelho auditivo ele traz melhor qualidade de vida, ele vai estar fazendo com que essa pessoa escute melhor, que ele consiga escutar a TV sem aumentar o som, sem com que incomode os outros que estão na casa, porque isso acontece. Ele vai conseguir falar no celular. Hoje a gente tem familiares longe, então a gente sabe que a gente tem esse contato com outras pessoas e que às vezes não é presencial, então a gente precisa dessas tecnologias. Então o aparelho auditivo ele vai estar auxiliando nessas atividades diárias e vai fazer bem, só vai fazer com que a pessoa tenha maior qualidade de vida. Verdade. Agora vamos para mais uma dúvida. Existem aparelhos auditivos com tecnologia Bluetooth? Isso, existem, isso é uma verdade. Então, hoje os aparelhos auditivos, eles já conseguem se conectar com o celular, então sons de chamada de áudio, chamada de vídeo, ou chamada telefônica, vídeos do WhatsApp, tudo isso vai direto para o aparelho auditivo e faz com que ele funcione como se fosse um fone de ouvido. Isso quem faz é a tecnologia Bluetooth que tem hoje nos aparelhos auditivos. Tem pergunta do pessoal de casa para você, Tia Arê. Vamos ver qual é a dúvida. Boa tarde. A falta de alguns dentes inferiores pode ter a audição comprometida? Não, isso não faz com que falta de dentes, faz com que tenha alguma perda auditiva. Isso não chega a fazer. O que pode acontecer é zumbido, né? Porque aí acaba que interfere aqui na nossa mordida, e aí sim pode ser que cause alguns sintomas. Por exemplo, às vezes tem pessoas que usam dentadura, né? Uhum. E aí acaba que se a mordida não está muito certa, acaba ocasionando zumbido, porque o zumbido ele é um sintoma de vários problemas que nós podemos ter. Então, essa questão da mordida, ela é um deles. Olha só, gente, como é importante a função da mastigação correta. Isso pode até ter uma perda auditiva por causa de um outro problema. Então, tem que ficar atento mesmo. Antes, a gente estava falando da tecnologia ali, do Bluetooth. Nossa, esses aparelhinhos estão cada vez menores, né? Vocês ali do Census tem inúmeras opções. Ele cada vez menor e com tecnologia ainda maior, né? Tia Arê, incrível. Você estava falando outro dia que dá para abaixar, aumentar o volume pelo celular por um aplicativo. Incrível. Isso mesmo. E hoje essa questão facilitou muito também em essa regulagem que a gente pode fazer do paciente em casa e nós no consultório. Então, tudo isso veio para facilitar a vida, né, de quem precisa dessas tecnologias. E a gente espera que, claro, cada vez vá melhorando mais. Mas hoje o som dos aparelhos auditivos ele já está muito mais claro, muito mais parecido com o som natural.
A gente vai pôr o endereço na tela aí para você, porque a Sensus Aparelhos Auditivos fica ali na Maranhão, número 850, né? Às vezes a gente não precisa seguir a cultura de outros tempos, né? Tudo vai mudando no mundo, então às vezes você tem um idoso em casa que ouve mal, que está se isolando, né? Que tem como resolver hoje em dia. A gente que tem que estar atento, né? Às novas possibilidades e às novas tecnologias, e em relação a aparelhos auditivos você pode contar com a Sensus, que tem profissionais incríveis lá, né, Tia Ari? Isso mesmo, Elis. Obrigada, tá? Pela oportunidade de falar desse assunto. E qualquer coisa a gente está à disposição, com certeza. Tá certo. Tia Ari vai voltar aqui para a gente falar mais ainda sobre isso.